Olá, hoje vamos falar do Poder Legislativo, já nas regras da nova Lei Orgânica do Distrito Federal, ok? Então estamos falando a partir do artigo 52, fala do Poder Legislativo, do Poder Executivo do Distrito Federal. Vamos conhecer essas regras? Olha aqui comigo, por gentileza. Poderes do Distrito Federal, Executivo e Legislativo. Eu acho que o primeiro ponto que eu tenho que saber, nós já falamos disso algumas vezes, é que nós só temos dois poderes organizados pelo Distrito Federal, ok? Por quê? Porque, diferente daqui, nós temos o Poder Judiciário, que ele é um poder da União no Distrito Federal, ele não é do Distrito Federal. Então eu só tenho o Poder Executivo e Legislativo, então as regras que iremos estudar são do Executivo e do Legislativo. Primeiro ponto, são poderes independentes e harmônicos entre si, ok? Os poderes legislativo e executivo independentes e harmônicos entre si. E eu coloco uma óbice, é vedada a delegação de atribuição entre os poderes. Olha só. No Distrito Federal, nós não temos a regra da lei delegada. Então, nós não adotamos aquela regra. Então, na verdade, eu não posso ter uma delegação. Legislativo delegar para o executivo, executivo delegar para o legislativo, ok? Então, não há de se falar em delegação. Então, no DF é proibido delegação entre os poderes. Vamos conhecer o legislativo do Distrito Federal. O poder legislativo é exercido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, quem exerce o nosso legislativo é a Câmara Legislativa do DF, que é composta, por 24 deputados distritais. Eu tenho que ter cuidado aqui que o número de deputados distritais da Câmara Legislativa é 3 vezes o número de deputados federais. Então, o número de distritais é 3 vezes o número de federais. Quem é que define isso? A Constituição Federal. A Constituição que falou que o número de distritais é o triplo do número de federais. E aí veio a Lei Complementar Federal 78, de 93, e ela falou, o número de federais no DF vai ser 8. Logo, o número de distritais é 3 vezes 8, que vai ser 24. Então, 24 deputados, porque é uma regra constitucional, é algo que nós já recebemos da Constituição. Teve uma questão anterior, do concurso do CESP, que falou o seguinte, a Câmara Legislativa ela tem competência para alterar o número de deputados distritais que a compõem? Falso, né? Por que é falso? Porque a regra é constitucional, eu trago essa regra para a Câmara Legislativa e multiplico. 3 vezes 8, 24, acabou, é o número de distritais. Para aumentar, tem que mudar a lei complementar federal e aumentar a quantidade de federais que o DF possui. Tranquilo? Bom, e aí mais uma óbice interessante, ó. Os deputados serão eleitos e investidos na forma da legislação federal. Geralmente tem caído isso em prova. Eu já vi questões perguntando se as regras de eleição são estabelecidas pela Câmara Legislativa, são estabelecidas por lei distrital. Falso. Por que falso? Porque o artigo 22 da Constituição Federal, no inciso 1, fala que é competência privativa da União legislar sobre o direito eleitoral. Então, as regras de eleição, as regras do Código Eleitoral, da lei eleitoral, tem que ser uma lei federal, não pode ser lei distrital. Então, essa óbice, ela está na lei orgânica, está perfeito, se cair na sua prova, nós não podemos fazer lei sobre o direito eleitoral, ok? Então, tranquilo, vamos ver mais uma vez a óbice, para ficar bem claro, eleitos e investidos na forma da legislação federal. E agora você sabe por quê. Artigo 22 da Constituição Federal, inciso 1, direito eleitoral, competência privativa da União para fazer leis. Tranquilo? Sede da Câmara é Brasília. Mais uma vez, nós não podemos confundir, eu já falei isso umas 3 vezes, mas isso é importantíssimo, a diferença de Brasília e Distrito Federal, porque Brasília é parte do Distrito Federal, que é o nosso todo. Brasília não tem poder nenhum.
enquanto que quem tem poder aqui é o Distrito Federal. Então, o todo nosso é o DF, e o DF possui poder. Então, Brasília é um espaço físico dentro do Distrito Federal. Então, está aqui o DF e Brasília é um espaço físico aqui dentro. Então, esse espaço físico, ele é nada mais do que a capital da nossa República. Então, Brasília é a capital da República. Agora, eu tenho que ter cuidado. Eu já falei, fica muito claro para vocês, que o DF não possui capital. O DF não pode ser dividido em municípios. Logo, Brasília é a capital da República, mas não é a capital do DF, porque o DF não tem capital. Então, Brasília vai ser a sede, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. E aqui no nosso comentário aqui, do artigo 53 da nossa lei orgânica, fala que Brasília é a sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ok? Então Brasília é a sede da Câmara, não é a capital do DF, mas é a sede dos nossos poderes. No caso específico, é a sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Agora, essa sede que é Brasília, que nós nos reunimos aqui na Câmara, eu posso fazer reuniões fora de Brasília, mas dentro do DF, jamais fora do DF. A lei orgânica fala que eu posso fazer reunião fora de Brasília, dentro do Distrito Federal. E essas reuniões vão ser reuniões temporárias. E ela vai seguir uma regra da lei orgânica. Então, posso me reunir fora de Brasília? Posso. Mas dentro do DF? Sim. Jamais fora do DF? Caiu uma questão de prova, CESP, né? CESP colocou, a Câmara Legislativa poderá se reunir em ponto diverso do Distrito Federal. E deu falso, porque eu jamais posso me reunir em ponto diverso do Distrito Federal. Como em outra questão ele colocou, a Câmara poderá se reunir temporariamente em ponto diverso no Distrito Federal. Aí está legal. Dentro do DF pode, fora do DF não pode. Ok? E olha só, reuniões fora do DF. Então é uma reunião temporária. Ok, reunião fora do DF é uma reunião temporária. Agora, tem que ser aprovado pela maioria absoluta dos deputados distritais. Então, fazer uma reunião fora do DF tem que ter a deliberação da maioria absoluta da Câmara Legislativa. E eu já falei algumas vezes, esse é o número fixo, maioria absoluta. Quando falar maioria absoluta, estou falando em no mínimo 13 deputados. Ok? Em que caso? Motivo relevante e conveniência. Então tem que ser relevância e conveniência. Ou, e aí é um outro ponto, ou em virtude de acontecimento que impossibilite o funcionamento. Então, impossibilidade. Eu tenho que ter cuidado que eu vou me reunir se for relevante e conveniente ou se for por impossibilidade. Grave esses dois conceitos, cuidado, porque aqui tem que ser relevante e conveniente, é o que a lei orgânica nos fala, ou se houver uma impossibilidade, poderei, desde que aprovado por no mínimo 13 deputados, desde que seja temporário e desde que seja dentro do Distrito Federal, jamais fora do Distrito Federal. Para efeito de prova, você tem que estar muito ligado nessas esquematizações. Você não pode errar. Você tem que estar ligado se tem e, se tem ou, porque isso cai na sua prova, ok? Fique atento, vamos continuar. Olha só comigo. Alguns conceitos importantes para a gente. O primeiro conceito é de legislatura. Gente, legislatura significa 4 anos. Então, se eu falo em legislatura, eu estou falando em 4 anos. É 4 anos e esse 4 anos começa com a posse. Então, começa com a posse dos deputados é 1º de janeiro do ano posterior às eleições. Então, se é um período de 4 anos, olha só que interessante. Começa no dia 1º de janeiro do primeiro ano e vai durar 4 anos a legislatura e vai até o dia 31 de dezembro do 4º ano. Então, legislatura é um período de 4 anos, um período que começa com a posse dos eleitos, um período que coincide com o mandato de um deputado. O deputado tem um mandato de 4 anos. Ou seja, se eu colocar na prova, qual é o mandato de um deputado? O mandato de um deputado é um período de uma legislatura. Perfeito. Deputado tem um mandato de um período de uma legislatura. Deputado tem um mandato de 4 anos. Começa com a posse no dia 1º de janeiro. Vai até o dia 31 de dezembro do 4º ano. Tranquilo? Fique atento,
com o nome legislatura. Não confunda legislatura com outras terminologias, como sessão legislativa, que eu vou falar agora. Porque sessão legislativa nada mais é do que um período anual. É um período anual de trabalho legislativo. Então, todo ano, eu vou ter uma sessão legislativa. Sessão legislativa também é chamada de sessão legislativa ordinária, para se diferenciar da sessão legislativa extraordinária. Tranquilo? Então, a sessão legislativa ou sessão legislativa ordinária é um período anual de trabalho dos deputados. Então, primeira coisa, durante uma legislatura, eu vou ter quantas sessões legislativas? 1, 2, 3 e 4. Então, durante um período de 4 anos, eu tenho 4 sessões legislativas ordinárias, uma em cada ano. O STF, já em alguns julgados, ele chamou de sessão legislativa como sendo nada mais do que período anual de trabalho legislativo. Ele usou desse jeito, período anual de trabalho legislativo. Ano legislativo, usou em outro momento. Então, se falar qual é o ano legislativo, qual é o período anual de trabalho legislativo, eu já sei. É um período dentro de cada ano, onde os parlamentares irão atuar, irão trabalhar, irão produzir o processo legislativo, irão produzir e exercer sua função, tanto a função legislativa quanto a função fiscalizatória. E olha que período é esse. Período de 1º de fevereiro a 30 de junho, de 1º de agosto a 15 de dezembro. Eu tenho que ter cuidado, porque isso é uma sessão legislativa. E olha o E aqui. Ou seja, sessão legislativa é isso com mais aquilo. Isso é a sessão legislativa. Se você olhar dentro do primeiro ano, o ano começa no dia 1º de janeiro. Claro, onde os deputados tomam posse, já falei. Eles tomam posse e entram de recesso. E aí retornam no dia 1º de fevereiro e vão trabalhar até o dia 30 de junho, quando eles entram de recesso mais uma vez e retornam ao trabalho no dia 1º de agosto e vai até o dia 31 de dezembro, quando entra de recesso de novo. Então, se você observou, esse conceito acima que eu falei, 1º de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 15 de dezembro, e aplicando em cada ano da nossa sessão, em cada ano da legislatura, né, eu aplico a sessão legislativa, eu vou ver, no primeiro ano, eles começam a trabalhar, vai do dia 1º ao dia 30, do dia 1º ao dia 15. Olha só, com recesso no início do ano, no meio do ano e no final do ano. Isso acontece em todos os anos, recesso no início do ano, no meio do ano e no final do ano. Do dia 1º ao dia 30, sessão legislativa, 1º ao dia 15, sessão legislativa. Ou sessão legislativa ordinária. Gente, a data era diferente da Constituição Federal, eu sei. Isso não foi repetido ao Distrito Federal. Nós seguimos essa data que coloquei agora aqui, é diferente mesmo. Nunca houve um questionamento que deveríamos repetir obrigatoriamente aquelas datas do período de sessão legislativa que acontece no Congresso Nacional. Realmente lá no Congresso o recesso é menor do que o recesso na Câmara Legislativa. Aqui, então, a posse é 1º de janeiro, a sessão legislativa começa no dia 1º de fevereiro, vai até o dia 15 de dezembro, com recesso no meio do ano. Isso acontece em cada ano da legislatura. Cada ano eu tenho uma sessão legislativa, logo eu tenho 4 sessões legislativas durante uma legislatura. Tranquilo? Eu acho que tem que estar muito tranquilo para você isso. Você não pode vacilar, você tem que estar bem atento, até porque você vai ter que fazer uma prova e cai direito constitucional, a data é diferente, a lei orgânica, o Distrito Federal segue essas datas que eu coloquei. Vamos na sequência, por gentileza, OBS importante. E aqui é interessante que eu vou acabar voltando lá para mostrar aquele quadro, porque olha a primeira OBS, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em sábado, domingo ou feriado. Quando eu falo as reuniões marcadas para essas datas, alguns até podem fazer uma confusão, mas eu quero falar as reuniões marcadas para esse período. Qualquer reunião que eu marquei para aquele período, que período? Do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de junho, do dia 1º de agosto ao dia 15
de dezembro, qualquer reunião que eu marquei aqui dentro, quando ela cair no sábado, domingo ou feriado, ela será transferida para o primeiro dia útil subsequente. Ok? Qualquer reunião. Então, as reuniões marcadas para essas datas é reunião marcada para esses períodos. Que período? Dia 1º ao dia 30, dia 1º ao dia 15. Reunião marcada ali dentro, durante a sessão legislativa ordinária, será transferida para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em sábado, domingo ou feriado. É muito simples. É muito simples. As pessoas fazem confusão com isso, mas não tem o que fazer. Nós usamos as datas, e vai ficar muito claro, é o período. As reuniões que caírem dentro da sessão legislativa serão automaticamente transferidas para o primeiro dia útil subsequente, ok? Um outro óbvio importante para a gente é isso aqui, ó. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E a segunda óbvio aqui abaixo. A sessão legislativa não será encerrada sem a aprovação do projeto de lei do orçamento. Aqui eu tenho duas coisas importantíssimas. Primeiro, eu falo que eu não vou interromper a sessão legislativa. Em segundo momento, eu não vou encerrar a sessão legislativa. E uma outra coisa que eu tenho que estar atento é qual é a primeira lei. A primeira lei é a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias. Qual é a segunda lei? É a LOA, Lei do Orçamento Anual. Eu estou querendo dar uma punição caso eu não aprove essas leis orçamentárias. Essas leis orçamentárias são leis importantíssimas para o Distrito Federal. E se caso não aprove, pode prejudicar o próximo ano. Então são leis que serão aplicadas no próximo ano. A Lei das Diretrizes Orçamentárias são as metas e prioridades do orçamento para o próximo ano. A Lei do Orçamento Anual é nada mais do que a própria execução orçamentária para o próximo ano, ok? Então eu tenho que aprovar essas leis em momentos específicos. E se eu não aprovar, vai ter uma punição. Qual é a punição? Vai influenciar na minha sessão legislativa ordinária. Primeira coisa que tem que saber é que o PPA, o Plano Plurianual, é uma lei para um período de 4 anos, uma lei orçamentária, ela não influencia no período da minha sessão legislativa ordinária. PPA, Plano Plurianual, não influencia. Então, o que influencia? É a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual. Influencia como? Influencia sim, olha aqui de novo. Se você não aprovar a LDO, eu não vou interromper a sessão legislativa. Se você não aprovar a LOA, eu não vou encerrar. E eu pergunto para vocês, quando é que interrompe a sessão legislativa? No dia 30/6, no meio do ano. Quando é que encerra? No dia 15/12, no final do ano. Porque a sessão legislativa do dia 1º ao dia 30, eu interrompo para o recesso. Vou depois do dia 1º ao dia 15. O que ele quis falar é que eu tenho até o dia 30 de junho para aprovar a LDO. Se eu não aprovar a LDO, eu não vou ter recesso no meio do ano. Eu tenho até o dia 15 de dezembro para aprovar a LOA. Se eu não aprovar a LOA, eu não vou ter recesso no final do ano. Olha isso naquele quadro anterior. Lembra? Qualquer uma dessas datas. Olha aqui. Se você tem, claro, anualmente, vamos aqui para o 4º ano. Eu começo no dia 1º, vou até o dia 30. Aqui eu vou suspender, interromper a minha sessão para um recesso. Se aqui eu não aprovar a LDO até aqui, eu não vou ter recesso no meio do ano. Depois eu começo no dia 1º, vou até o dia 15. 1º até o dia 15. Chegar aqui, ó, não tiver aprovado a LOA, eu não vou poder encerrar a sessão legislativa, porque a sessão legislativa encerra no dia 15. Ok? Então, em outras palavras, tem até o dia 30 para aprovar a LDO, até o dia 15/12 para aprovar a LOA. Se no dia 15 eu não aprovar, no dia 30 eu não aprovar a minha LDO, não suspende a minha sessão legislativa. Se chegar no dia 15 e não aprovar a LOA, não encerra. Bom, se ele inverter um desses nomes, vai estar errada a questão. Ah, se não aprovar a LDO, até o dia 30 não vai encerrar a sessão legislativa. Errado! Não vai suspender. Ah, se chegar no dia 15 e não aprovar a LOA, não vai suspender a sessão legislativa. Errado, não vai encerrar. Cuidado. Como também ele pode inverter as leis. A lei das diretrizes é até o meio do ano, a lei do orçamento até o final do ano, ou incluir uma lei que não tem nada a ver, por exemplo, incluir o PPA. Tranquilo? Eu acho que isso tem que estar muito claro para você. Você não pode errar isso na sua prova. Isso, quando cai, as pessoas ficam assustadas, porque não assimilaram, mas você está mais do que assimilado. Agora,
pegue isso, coloque no seu caderno e guarde lá no coraçãozinho, na véspera da prova, você dá uma olhadinha, tá bem? Vamos continuar, por gentileza. Olha só, eu tenho uma sessão legislativa extraordinária. Eu falei que eu tinha sessão legislativa ou sessão legislativa ordinária. Agora me aparece o nome sessão legislativa extraordinária. Sessão legislativa extraordinária ou convocação extraordinária, está lá no artigo 67 da nossa lei orgânica do Distrito Federal. É também chamado então de convocação. Durante o recesso dos parlamentares, a casa pode ser convocada. Então, durante o recesso, eu posso convocar a Câmara Legislativa. Ah, qual recesso? Nós já falamos. Recesso no início do ano, no meio do ano, no final do ano. Então, durante o recesso, os parlamentares estão no seu recesso sagrado, pode ser convocada a Câmara Legislativa. Agora, eu preciso saber para a prova quem pode convocar. E em que caso pode ser convocado? É isso que tem que saber para a sua prova. Quais são os legitimados? Ou seja, quem tem o poder de fazer a convocação, e em que caso ele poderia convocar. Eu coloquei um quadro que vai ficar muito mais fácil para você. Olha só, presidente da Câmara pode convocar, o governador poderá convocar, a maioria absoluta, ó, 13 deputados poderão convocar, 1/3 dos deputados, 8 assinaturas pode fazer a convocação, a mesa diretora, ó quem é a mesa, lembra? O presidente, o vice, o primeiro, o segundo e o terceiro secretários. São 5 pessoas, presidente, vice, primeiro, segundo e terceiro secretários. Comissão representativa, 3 deputados que vão tomar conta da casa durante o recesso, 3 parlamentares que estão ali sendo o guardião da Câmara durante o recesso, poderia fazer uma convocação. Então esses podem convocar. Talvez você assusta olhando aqui, mas calma aí, por que 13 assinaturas poderia convocar ou 8 assinaturas? É porque depende do caso. Eu preciso de mais assinaturas se for um caso, preciso de menos assinaturas se for outro determinado caso. Então eu tenho que saber primeiro os legitimados. Eu já sei. Presidente da Câmara, governador, deputados ou 13 ou 8, mesa diretora e comissão representativa. Em que caso? O presidente da Câmara é quem tem mais casos. O presidente da Câmara pode convocar se houver um estado de sítio. Então, o presidente da República decretou estado de sítio que atinge o território do DF. Pode ser convocado a Câmara Legislativa durante o recesso. Houve uma intervenção federal. Pode ser convocada a Câmara Legislativa durante o recesso. Houve uma prisão de deputado durante o recesso. O deputado está preso, quem convoca é o presidente da Câmara durante o recesso. Por que convoca? Porque é a Câmara que decide sobre a prisão do deputado. Ela pode resolver a prisão. Pode, inclusive, relaxar a prisão. Então, se houver uma prisão durante o recesso, o presidente da Câmara vai convocar para que a Câmara decida sobre a prisão do deputado distrital. Ok? Vamos ver. Em caso de urgência ou relevância, em caso de posse do governador. Então, eu tenho que saber e assimilar bastante isso. Ó. Estado de sítio, estado de defesa, prisão de deputado, posse do governador e do vice durante o recesso, urgência ou relevância. Então, esses 5 casos são casos que o presidente da Câmara poderia convocar durante o recesso. Governador, urgência e relevância. Maioria absoluta, urgência ou relevância, ou um ou outro. Urgência ou relevância, você vai lá e convoca durante o recesso. Senhores, 8 deputados, ou a mesa diretora, então 8 deputados, ou a mesa diretora, convoca se houver crime de responsabilidade do governador durante o recesso. Lembra o que é crime de responsabilidade? O famoso impeachment. Então, se houver um impeachment do governador durante o recesso, poderá ser convocado impeachment. Então, se houver um impeachment aqui, canetinha de lado aqui não fica legal. Se houver um impeachment do governador durante o recesso, se houver atos que vão caracterizar crime de responsabilidade, ou 8 deputados ou a mesa diretora faz a convocação durante o recesso, comissão representativa convoca em casos previstos no regimento interno da Câmara Legislativa, ok? Bem, aqui você tem que estar muito cuidado.
Porque se cai na prova, são várias pessoas que poderiam convocar, várias autoridades em vários casos. E você não pode vacilar. Vamos lá, vamos continuar. Olha que óbvio interessante. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Legislativa somente delibera sobre matéria para a qual tiver sido convocada. Eu não posso deliberar sobre algo que não está na pauta de convocação. Eu não posso deliberar nada que não esteja na pauta de convocação. Ah, convocou os parlamentares para poder deliberar sobre o projeto X. Não queira incluir outro projeto, é proibido, ok? Nós não temos aqui no DF medida provisória, porque na Constituição diz que eu ainda posso incluir as medidas provisórias lá. Aqui não temos exceção nenhuma, porque eu não tenho medida provisória, então eu não posso deliberar nada que não está na pauta de convocação. Tranquilo? Vamos lá. Foro especial dos deputados distritais. Aqui é interessante. Foro especial de deputado distrital. Foro especial nada mais é do que um juiz diferente para julgar deputado em caso de crime. Então, foro especial é só para crime. No passado, as pessoas usavam o nome foro privilegiado. Essa terminologia privilegiado é uma terminologia ultrapassada. Porque não há de se falar em privilégio nenhum. Aqui não temos privilégio. Aqui a pessoa será julgada por alguém diferente. Então, foro especial é ser julgado por alguém diferente. Então, apenas no caso de crimes, então, em outras palavras, não há de se falar em foro em questão cível, apenas em caso de crime. Quem julga os deputados distritais é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ou seja, se cai numa prova bem simples, qual é o foro especial de deputado distrital? Você vai colocar TJDFT. Agora, é interessante sabermos o que é isso. E aí eu vou precisar daqui a pouquinho de foro especial para governador. Então agora você vai ficar atento para você conhecer, se você não está familiarizado na justiça, olha essa esquematização que vai ficar muito claro para você. Olha aqui comigo, por gentileza. Por gentileza. O foro especial. Antes de eu falar esses dois pontos que eu vou falar daqui a pouquinho, olha esse quadro aqui. A justiça eu tenho um primeiro grau na justiça, eu tenho um segundo grau na justiça, eu tenho um grau superior e eu tenho um grau supremo. Então, a nossa justiça ela é escalonada, ela vai escalonando para cima com graus, indo do primeiro, do segundo, alguns até chamam isso aqui de um terceiro grau, alguns até chamam de um quarto grau, mas é um grau superior. Então, a justiça começa no primeiro grau. Então, quem comete um crime, e é o que eu estou falando de questões criminais, então, quem comete um crime no Distrito Federal, ele vai começar a ser processado numa vara, no primeiro grau. Então vai lá para a vara criminal. Quem é que julga ele? Um juiz. Poderia ser também um tribunal de júri, se for um crime contra a vida. Eu nem coloquei aqui a questão do júri. A pessoa comete um crime, vai para uma vara criminal. A pessoa pode recorrer? Posso. Eu vou recorrer a um grau superior. Aí eu vou lá e recorro a um grau superior. Eu recorro ao segundo grau. Eu recorro a quem? Ao TJ. Qual é a diferença, então, da vara para o TJ? Na vara eu tenho juiz, no TJ eu tenho desembargadores. Então, na vara, quem julga é um juiz monocrático, ou seja, sozinho, monocrático. Enquanto que lá no TJ vai ser julgado por vários juízes, por um colegiado. Então, olha a diferença. O primeiro grau para o segundo grau se diferencia porque no primeiro grau é monocrático, é uma pessoa sozinha que vai julgar. No segundo grau, não é uma pessoa que julga, é um colegiado formado por desembargadores. Eu não concordei, eu posso recorrer para um grau superior? Posso. É o que a gente chama no direito constitucional de duplo grau de jurisdição. Recorrer a um grau superior. Posso ir para os ministros lá do STJ. Posso recorrer de novo? Posso. Vou lá para o STF, para os ministros do STF. É claro que existem regras para recorrer previstas na Constituição, mas chego lá no STF. Eu não concordei com o STF, posso recorrer de novo? Agora é só Deus, né? Agora acabou. O Supremo Tribunal, nossa última instância, ok? Criaram aí os embargos infringentes, na verdade não foram criados, já existiam, né?
só utilizado no regimento interno, mas era dentro do próprio STF, ok? Então eu vou do juiz para um desembargador, desembargador para o ministro, do ministro para outros ministros. O que eu quero falar para você é que deputado distrital vai suprimir aquela primeira fase. Ele já começa direto na segunda fase. Ele começa sendo julgado direto pelos desembargadores. Ele começa a ser julgado direto pelo Tribunal de Justiça. Em caso de crime, ele já começa no segundo grau. Ele não tem o primeiro grau. Isso é que é foro especial. É deixar de ser julgado por um juiz singular do primeiro grau e passar a ser julgado por um colegiado no segundo grau. Deputado é julgado pelo TJDFT, pelo segundo grau, pelos desembargadores. Quando começa isso? Começa com o diploma. E vai alcançar, inclusive, crimes ocorridos antes do diploma. Como é que é isso? Começa com o diploma, alcança crimes ocorridos antes do diploma? Na próxima aula, você vai saber o que é isso. E nós vamos matar essas regras com as regras de imunidade. Até lá.